Um americano e uma brasileira estão fazendo vinho em Portugal, numa das mais icônicas propriedades do Alentejo. Alberto Weiser e Gabriela Macholi assumiram a Coelheiros em 2015. Operaram uma transformação para a produção biológica e contrataram o enólogo Luís Patrão para pensar os vinhos. E eu começava por perguntar ao Alberto e à Gabriela como é que chegaram até ao Alentejo. Gabriela. Bom, a gente, depois de viver muitos anos nos Estados Unidos, queria voltar. Tanto eu quanto o Alberto temos origens aqui na Europa, e a gente estava querendo melhorar um pouco a qualidade de vida, porque para quem viveu a vida toda quase em São Paulo e Nova York, a gente queria um pouco mais de campo, de qualidade, de estar em contato mesmo com a natureza. E apesar de nenhum de nós dois ter nada a ver com Portugal, foi uma decisão muito fácil de ser tomada, porque a gente veio para cá, a gente se apaixonou, e foi com Alentejo mesmo tendo ido ao Douro, a gente viu que era aqui que a gente queria. E apesar de termos olhado, acho que quase 100 herdades, a hora que a gente chegou nessa região, eu não posso dizer nessa herdade, porque no começo nos apaixonamos pelo vizinho, mas foi assim que chegamos a Coelheiros, e a primeira volta que a gente deu aqui, mesmo num fim de tarde de inverno, a gente saiu daqui completamente apaixonado por essa diversidade. Porque além da gente gostar muito dessa paisagem alentejana, a gente não tinha ido a nenhum sítio onde a gente desse uma volta. E nesses 800 hectares que são a propriedade, dos quais 600 são montados, tinha veados, lebres e o morro, uma mancha de pinheiro manso. Foi uma coisa que, assim, a gente saiu daqui sem palavras, e aí começou a longa negociação e briga para vir para cá, mas a decisão em si foi muito fácil. Entretanto, chegaram a Coelheiros e redescobriram Coelheiros, uma propriedade histórica no Alentejo, mas decidiram começar a fazer vinho, interpretar o vinho que aí existia de uma forma um bocadinho diferente. A minha pergunta, não sei para qual dos três, mas vai um bocadinho nesse sentido. Porquê esta mudança passo a passo na forma de encarar a viticultura e, obviamente, a seguir o vinho na herdade dos Coelheiros? Luís. Eu acho que também vem no sentido daquilo que a Gabriela falou logo ao início. O objetivo de vir para o Alentejo é procurar também tranquilidade e procurar qualidade de vida. E para termos qualidade de vida também precisamos ter uma produção sustentável, ecologicamente também com bons princípios, e nesse sentido acho que fazia todo sentido, repetindo outra vez, que ir para esse caminho, e nos mercados onde nós queremos estar, a valorização cada vez mais vem nesse sentido, em vinhos que sejam sustentáveis, que sejam, portanto, ecologicamente responsáveis, e por isso essa decisão. Também. Há também cada vez mais castas portuguesas e cada vez menos castas internacionais por aí, não é? Sim, a história de Coelheiros, a primeira parte da história de Coelheiros eram as castas internacionais. Tanto o António Saramago era um apaixonado por essas castas, a família Silveira também as valorizava muito, mas acho que o momento agora é outro, e não só o momento em termos de tendências, quando falamos um bocadinho de mercado, mas também estas mudanças que se adivinham em termos de clima. É fundamental estarmos preparados. Eu acho que as castas portuguesas são a melhor resposta para isso. Estão adaptadas, estão aqui há centenas de anos, pelo menos, são a melhor solução que temos. Queria fazer, na verdade, duas perguntas. Uma para o Patrão. Quais os desafios e dificuldades de implementar a agricultura biológica aí no Alentejo, de uma forma geral, mas especificamente onde vocês estão aí em Igrejinha? E a segunda, qualquer um dos três pode responder. Como foi tomar a decisão de arrancar a Chardonnay, que produzia um dos vinhos brancos mais icônicos alentejanos, e investir em castas portuguesas? Foi difícil? Foi muito fácil? Como foi isso aí?
Você responde primeiro, mas assim, a minha pergunta é se, olha, não podemos esquecer que ainda estamos em pós-quarentena e não queremos criar uma briga de equipe aqui, sabe? Porque se você perguntar para cada um do Chardonnay, cada um vai responder de uma forma diferente. Mas... Então, começando pela primeira pergunta do Lalas, quais são os desafios? Bem, o principal desafio tem a ver primeiro com a questão da vinha ser uma monocultura e pelas áreas que normalmente as propriedades no Alentejo têm de uma única cultura. No caso do Coelheiros é um bocadinho mais fácil, e isso também foi uma das coisas que logo ao início me apaixonou, que é a diversidade de culturas que a herdade de Coelheiros tem. Nós aqui temos o fundo, praticamente eu acho que não é possível ver vinha. São 800 hectares, dos 800 hectares, apenas 50 estão dedicados neste momento a vinha, não queremos crescer muito mais do que isso. O objetivo é talvez os 70 hectares no máximo. Nesse aspecto, portanto, tendo este mosaico já muito bem desenvolvido em Coelheiros, o desafio não é assim tão grande. Em termos de doenças, em anos mais úmidos, que é o caso de 2020, como já estamos praticamente nos níveis de precipitação de um ano normal, portanto vamos facilmente ultrapassá-los. Obviamente que temos alguma pressão de milho, mas tendo uma equipa bem organizada e tendo portanto, meios para intervir na vinha, é fácil de controlar. O principal desafio é, sobretudo, as pestes, as pragas. Mas, como eu disse ao início, tendo uma herdade com boa biodiversidade e desenvolvendo essa biodiversidade, as pragas deixam de existir. Portanto, a aposta é, cada vez mais, melhorar essa biodiversidade, aumentá-la, e facilmente são ultrapassadas. Em relação ao Chardonnay, a decisão nem foi tão difícil, só que ela foi emocional. O Merlot foi fácil, decidimos a reenxertia imediatamente, e no Chardonnay, Coelheiros era muito conhecido por Chardonnay, e eu pessoalmente adoro a casta, os Montrachets, os Meursaults da Borgonha, e mesmo alguns chardonnays americanos ou da Austrália, mas fica bastante claro em termos de latitude que não é o lugar ideal. É um pouco diferente no caso do Cabernet, porque o Cabernet Sauvignon, latitude aqui é exatamente a mesma de Napa Valley ou Bulgari. Esse está ajustado. Mas no caso do Chardonnay, foi uma decisão objetiva mais fácil. Emocionalmente é um pouco mais difícil, mas no fim a objetividade prevaleceu. Eu acho que tem um pouco uma questão de consistência, e eu costumo brincar um pouco disso, que a gente veio para Portugal porque a gente se apaixonou por Portugal. Então, o nosso interesse é fazer vinho português e tá em Portugal. Então, eu acho que faz muito mais sentido a gente ser coerente e até levando em consideração a questão da mudança pelo orgânico, biodinâmico, e também uma questão de sustentabilidade dentro dos momentos que a gente vai estar passando e vai passar, né? Luís, então vamos provar os dois vinhos, certo? Sim, eu trouxe 2 brancos. Estamos no início da primavera, mas já parece quase verão. Estão 30, o Alberto é que é mais preciso nas temperaturas. Estão quantos, Alberto? 28 graus. 28 graus. 45% de umidade. Estamos com temperaturas ótimas para brancos, e eu trouxe então o Coelheiros Branco 2018. O 2019 já está engarrafado, mas gosto de lhe dar sempre um bocadinho mais de garrafa. Este é um vinho que é feito a partir de Arinto, e pegando nas questões que foram há pouco colocadas, Arinto eu acho era uma casta que já existia em Coelheiros, que não se falava muito. Mas que hoje está a ganhar um novo protagonismo, certo? Exatamente. E aí em Coelheiros. Aqui em Coelheiros, exatamente. Mas também no Alentejo eu acho que é uma casta que tem ganho bastante protagonismo. Em Coelheiros vai representar cerca de 70, 80% do nosso encetamento de brancos.
vai ser a principal casta, sobretudo pelo tipo de solos que nós temos. São solos graníticos, onde eu acho que o arinto se expressa bem e onde ele mostra as suas melhores qualidades. E depois é complementado com um bocadinho de Antão Vaz, que é uma das castas também mais importantes do Alentejo. É um vinho que é fermentado sobretudo em madeira, portanto entre fudres e barricas de 500 litros, madeira usada, e é um vinho que eu acho ótimo, já com bastante rico de boca, sem perder a expressão e o caráter aromático, cítrico que o arinto mostra em outras partes. Luís, tu, para além de fazeres vinhos no Alentejo, tens também experiência de feitura de vinhos noutras regiões do país, pegando por esta questão do arinto, de alguma forma, obviamente que são castas totalmente diferentes entre si, mas com uma plasticidade que eu acho que de alguma medida pode ser até comum. De alguma forma o arinto, devido ao facto de se adaptar tão bem e de conferir tanta frescura a uma série de vinhos em diferentes regiões portuguesas, pode ser encarado como uma espécie de chardonnay português, porque tanto pode ser mais neutro como pode ser não tão neutro, tanto pode ser vinificado em madeira como sem ser em madeira, consegue também envelhecer corretamente. Sim, eu nunca tinha, Zé João, nunca tinha pensado dessa forma, mas eu acho que a colocação é muito bem feita. É provavelmente a casta com mais expressão em Portugal, desde os vinhos verdes até às ilhas. Algarve, é fácil encontrá-la em qualquer uma das regiões. É uma casta que é fácil de fermentar, adapta-se tanto ao inox como à madeira facilmente e evolui muito, muito bem. Portanto, eu acho que é bem visto esse ponto e concordo, tendo a concordar com ele. Acho que é uma casta super plástica e que vai dar grande personalidade aos vinhos portugueses no futuro. Este branco que estamos a provar, Luís, exprime bem também a matriz granítica da igrejinha, certo? Sim, os nossos solos, portanto eu já trabalhei em outros sítios, no Alentejo, e normalmente os solos são bastante heterogéneos. A mancha aqui da igrejinha é praticamente só granito, são solos arenosos, em que depois há o que varia é sobretudo a composição, a concentração de argila que temos nos solos e faz variar, sendo os solos mais ou menos arenosos. Mas este caráter mais mineral, mais tenso que o vinho evidencia, vem sobretudo dos solos graníticos. Nós temos uma parte de uma das nossas vinhas, que é a vinha da Sobreira, onde há algum quartzo. Mas esse arinto nós vamos prová-lo a seguir, que entra mais para o tapada de coalheiros brancos. E é um arinto com uma personalidade bastante diferente. Sendo que o quartzo vem de uma compressão um bocadinho mais forte do granito, portanto a família é a mesma. Se o primeiro vinho, Luís, combinava o arinto com o Antão Vaz, o segundo tem um lote de castas também diferente, continuando por um lado com o arinto, mas depois também combinando o roupeiro, o assírio. Sim. Sim, esta é uma vinha que, como eu disse, é a vinha da Sobreira, uma vinha que foi plantada no final dos anos 90, fica junto a uma linha d'água, que é a Ribeira de Arraiolos, e é uma vinha sem rega, que tem esta particularidade, portanto é um desafio sempre produzir brancos no Alentejo sem rega, não só os brancos, mas brancos e tintos, não é? Mas esta é uma vinha que tem um vigor vegetativo incrível. Fica mesmo junto à linha d'água. O vinho é um vinho de lote que eu faço logo à partida na vinha. A quantidade limitante normalmente é o arinto. Portanto, eu verifico qual é a quantidade de arinto que tenho e colho exatamente a mesma quantidade de roupeiro. Faço 50-50. E depois faço cerca de 24 horas de câmara de frio e é uma prensagem e decantação e segue de imediato para neste caso para fudre. É uma fermentação que ocorre então na madeira
e depois temos um estágio bastante longo, pode chegar a um ano. Em 2018 fizemos quase 15 meses de estágio e, No frio. em câmara de frio, e é um vinho mais rico, mais intenso, mas também o roupeiro permite isso. Não é só o arinto, o roupeiro dá-lhe esse volume, dá-lhe essa gordura e essa untuosidade que eu acho que é bastante valorizada para um vinho também terá um potencial de guarda maior. E acho que é um branco também muito interessante, e acho que mostra também o potencial dos brancos do Alentejo, que podem evoluir, podem crescer em garrafa, e não se pode falar só de tintos no Alentejo. Sim, de facto, este vinho é muito mais untuoso e volumoso na boca ainda, Uhum. comparativamente com o anterior. Uhum. Portanto, neste caso estamos a provar o 2017. Tem aqui a madeira um bocadinho mais presente no anterior, são estágios também um pouco mais longos, mas a tendência é que também esta madeira venha a ter menos impacto, porque o fudre vai evoluir, vai ter menos impacto na madeira, e também o próprio estágio vai integrar melhor essa madeira. Luís, comandar a enologia desde 2016 no Coelheiros, de facto dá para perceber que te sentes como um peixe na água, né, aí na herdade. Sim, primeiro fui muito bem recebido pelo Alberto e pela Gabriela, e depois as condições de Coelheiros são realmente únicas. Mais uma vez, foi isso que me apaixonou também pela herdade. Fala-se muito, mais uma vez, da agricultura biológica, biodinâmica, mas nem Esse será o passo seguinte, a biodinâmica? Sim, já temos. Já estamos a fazer já uma parte, cerca de 8 hectares, julgo eu, neste momento, já estão em conversão para biodinâmica. Estamos a trabalhar muito concentrados, acreditamos que é o futuro também, mas pronto, vamos dar passos sempre muito sólidos, e por isso queremos testar tudo. Mas respondendo à pergunta inicial, sim, sinto-me muito bem. A herdade tem características únicas para fazer grandes vinhos, e eu acho que o futuro vai ser bastante promissor, e não tenho dúvidas disso. Eu acho que a gente sente até mais que essa questão da orgânica ou da biodinâmica, muito mais do que um rótulo ou uma certificação, é um pouco muito mais a filosofia que a gente tem aqui com a Herdade e com tudo. Então, como a gente escolheu esse lugar para viver mesmo, estamos aqui de quarentena, e tenho que dizer que não foi uma má quarentena de forma alguma, mas a gente pensa isso desde a nossa casa, da nossa horta, do jeito que cuidamos das galinhas, de tentar ter lixo zero com comidas, e a forma. Então, muito mais do que uma certificação, é a forma do que a gente vem tentado a tratar a herdade como um todo, de fazer estudos com a Universidade de Évora sobre insetos, sobre morcegos, e temos agora vários poleiros para aves de rapina. É uma forma, assim, porque dá muito gosto, a gente sai muito para andar a pé aqui, e desde os animais que teoricamente não são tão bem-vindos, como as raposas por atacarem as galinhas e os sacarrabos, mas eu acho que tudo faz parte de um equilíbrio, né? A gente, graças a Deus, tem que dizer que, fora um pequeno acidente que nós tivemos com o nosso cão que invadiu o galinheiro, de resto a gente nunca teve nenhuma raposa ou javali ou ninguém atacar as galinhas. É você chegar em algum tipo de equilíbrio que mantém essa diversidade toda, e ela se autoajuda, né, a continuar. Então, é esse o desafio, é encontrar o equilíbrio, integrar todas estas culturas. Portanto, nós estamos aqui a falar hoje de vinhos, mas podíamos falar de nozes, podíamos falar de ovinos, podíamos falar de cortiça, podíamos falar de azeite. Portanto, e há poucas herdades que têm estas características de poderem integrar. Este é o desafio, perceber como é que podemos integrar estas culturas para que se integrem, que se ajudem, que o resultado final seja mais positivo. A Gabriela mencionou
o fato de vocês trabalharem em conjunto com a Universidade de Évora em vários assuntos. Aí o Alentejo tem um programa de sustentabilidade, a CVR tem um programa de sustentabilidade que acho que é modelo para Portugal inteiro e que até para outros países. Queria que vocês falassem um pouco disso. Talvez o Alentejo seja pioneiro no mundo, talvez hoje, numa região de forma oficial abraçar esse tipo de conceito, visando justamente em busca de um futuro melhor, né? Aliás, de um futuro, para que não se esgote o solo, para que se trabalhe de forma mais consciente, de forma mais responsável, não apenas a viticultura, mas todo o processo agrícola. Queria que vocês falassem um pouquinho desse programa e de como é a parceria com a CVR nisso. Sim, foi um dos primeiros protocolos que nós assinámos em Coelheiros, foi exatamente o protocolo do Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Primeiro porque eles dão imensa informação e ajudam-nos nesta fase de conversão e de nos tentarmos adaptar a medidas mais sustentáveis. E eu acho que eu tenho acompanhado e tenho feito parte, tenho tido a felicidade de fazer parte dos grupos de trabalho que têm desenvolvido esse plano de sustentabilidade. E eu acho que não é só para Portugal. Há várias regiões hoje em dia em Portugal a tentar implementar esse plano de sustentabilidade, mas a nível mundial também é um grande exemplo. E até é curioso porque os monopólios, nomeadamente o sueco, julgo que já, apesar de não haver certificação da terceira parte para o plano de sustentabilidade, eles, portanto, já é uma medida, já é um selo para que os vinhos sejam selecionados para o monopólio. Portanto, qualquer produtor do Alentejo que tiver um selo ou que faça parte desse plano de sustentabilidade é valorizado relativamente ao outro que não tenha. Portanto, e eu acredito que portanto, os consumidores cada vez vão ser mais conscienciosos, cada vez vão querer pretender saber como é que o produto é feito, que estão a consumir, e a questão da sustentabilidade vai ser fundamental e importantíssima na decisão desse consumidor. E, portanto, eu acho fundamental o plano de sustentabilidade e é uma grande mais-valia para o Alentejo. Então, olha, termino com uma pergunta para a Gabriela e outra para o Alberto. A Gabriela é quando é que nós vamos ter um livro, já que gosta tanto de livros e teve sempre uma vida também ligada aos livros, quando é que temos um livro sobre coelheiros, sobre a herdade? E ao Alberto perguntava se hoje já bebe mais vinho, moderadamente, claro, do que Pepsi. Bom, o livro, o material não falta é o tempo para sentar e escrever, ainda mais porque a herdade ocupa a gente bastante e outros trabalhos no Brasil na área de gastronomia também. Mas eu acho que eu vou começar por um livro de receitas de nozes, para aproveitar o produto nosso que a gente tem aqui e muito do que a gente cozinha no dia a dia. Mas acho que ainda demora um pouquinho porque eu não tenho tido tempo realmente para sentar. Antes de responder a tua pergunta ao vinho, eu queria fazer um comentário sobre orgânico e sustentabilidade, porque eu ficava na dúvida se isso é econômico. E, para minha grande surpresa, nós estamos conseguindo fazer produção orgânica, biodinâmica e com sustentabilidade de uma maneira econômica. Convertemos 80% do consumo de energia elétrica para painéis solares sem subsídio de ninguém e é rentável. Então, isso para mim é uma mensagem muito positiva também. Em relação ao vinho, eu acho que eu consumo a mesma quantidade que eu consumia toda a minha vida. Eu comecei com 18 anos e meu sonho com os 18 anos, quando eu tive que ir ao exército no Brasil, o meu sonho era, em vez disso, ir fazer a colheita, a vindima na Borgonha. O consumo de vinho continua igual. É muito maior do que até a água, eu tenho que dizer.